Vão ser 3 domingos que nós vamos buscar limpar a porcaria que nós somos. Começando pela atitude. Porque o nosso problema é um problema de coração. Na mentalidade hebraica, o coração não era o local dos sentimentos. Sabe o que hoje nós, quando a gente faz cartinha pro namorado, a gente coloca o coraçãozinho, cupido, uma setinha. Não, isso aí é grego. Grego é que coloca o coração aqui, gostoso, e aqui é o racional. Não, pro hebreu, pro judeu, lá daquela época, mais ou menos 2.000 anos atrás. Mas Jeremias está mais ou menos uns 3.000 anos atrás. O coração era o local de tomada de decisão. Era a racionalidade que se encontrava no coração. Sabe onde se encontravam as emoções? Não? Deixa eu perguntar para você, onde é que ficam as suas emoções quando você está nervoso? Hein? Nas vísceras? Aquela dorzinha de barriga, aquele bububu, aquela dor. É aí que se encontram as emoções. Então, para o judeu, as emoções se encontravam aqui. Por isso que quando você tem um teste, às vezes você fica com um piriri e corre para o banheiro. Porque as emoções ficam aqui. As emoções não ficam aqui nem aqui. Às vezes respondem também. Mas para a cabeça do judeu, do hebreu, o coração do homem tem um problema grave. E o problema é engano. O coração do homem tem um problema chamado engano. Você mente para você mesmo. Você diminui as coisas que você faz. Você justifica as suas atitudes. E quando você se olha no espelho, você não vê quem você é. Você vê quase que uma imagem externa, adulterada, positiva ou negativamente, daquilo que você concebe em ser. Eu fui muito filosófico? Tá, quando você se olha no espelho, você está se olhando pelos olhos de quem? Pelos seus olhos. E os seus olhos são cheios de preconceito. E o seu coração que interpreta todas essas coisas, a sua razão, a sua mente, ela deturpa a imagem que você vê. Tanto a imagem física quanto a imagem existencial também. Uma atitude tóxica que você pode ter pode ser uma depressão crônica não clínica, não química. Mas de sempre olhar para você mesmo e dizer, eu não sou. Eu não presto. Eu nunca vou conseguir. Você conhece alguém que é assim? Que, meninas, né? Deslumbrantes. Podiam estar no Peladão na semana passada. Não, tem que ser muito feio para falar. Tá? Sabe? E aí chega e fala, poxa, eu sou tão feia. E a menina é linda! Mas porque de alguma forma entrou na mente dela ou no coração que ela é feia. E sabe como é que tira a feiura da cabeça de alguém? Cara, anos e décadas, e talvez a vida toda de alguém do lado dizendo, você é a mulher mais linda do mundo, e eu não trocaria ninguém por você. Então eu gostaria que você olhasse e falasse, olha para a pessoa. Olha para a pessoa do seu lado. E diz, você é melhor do que você pensa. Tem gente meio esquizofrênica hoje, né? Como que eu sou o problema e eu sou melhor do que você pensa? Eu vou sair daqui meio que esquizofrênico, né? O coração é enganoso. A sua mente é enganosa. As atitudes que brotam do coração. E olha que a Bíblia também diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, de tudo que está cheio a sua mente, lembra que é onde guardam as coisas, a razão e todo o pensamento, a existência da pessoa.
Você vai externalizar aquilo que você está cheio. E às vezes você está cheio de porcaria, às vezes você está cheio de engano, às vezes você está cheio de orgulho. Não aquele orgulho santo, gostoso, né? Poxa, eu vou passar nesse concurso porque eu estudei muito. Não, isso é orgulho legal. Vai, acaba, arrasa, passa em primeiro lugar, juiz, e vai para o interior trabalhar. Tá? Mas, às vezes nós estamos tão cheios de coisas que essas coisas se tornam venenosas a nós mesmos. E atitudes são tóxicas. Você lembra de um cara chamado Pedro? Lembra o Pedrão? Ele era bem... Ele externalizava as emoções e tinha atitudes bem explosivas. Ele era humano, né? Ele não era assim, tipo... Tomé, cauteloso, vou devagar, talvez. Não, ele era bem explosivo. Você lembra o que ele promete a Jesus? Quando Jesus começa com o papo dele morrer. Lembra? No finalzinho da história de Jesus. Jesus começa a falar de um papo dele ir embora, dele morrer. E aí Pedro fala, não, de jeito nenhum, você não vai morrer. E se morrer, eu morro antes. Aí Jesus fala, Pedro, sim, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro diz, de jeito nenhum. Nunca! Cocó! 3 vezes. Eu sei que a gente pode analisar isso de várias formas, mas isso mostra claramente que nós temos atitudes dentro de nós, até mesmo covardia, lá dentro, constituintes de quem nós somos no âmago do nosso ser, que precisam ser acessadas, buriladas e vomitadas para longe. Alguns médicos, a Luana está aqui, cadê a Luana? Está com juniores, beleza. Tem outro médico por aqui? Tem cardiologista médico? Foi mal, Leandro. Eu tinha que fazer isso. Leandro, quando alguém está vomitando no início do vômito, ou no início da diarreia, né? Você toma Imosec e Plasil ou você deixa rolar? Deixa rolar. Por quê? Porque pode ser bacteriano, se for bacteriano, mas vai limpar o organismo. Limpar. Então vomitar é bom. Tem que controlar as outras funções vitais para o cara não desidratar e tal, mas estancar, jogar porcaria fora, não se faz, né? Então, sabe o que eu gostaria? Não vamos fazer isso generalizadamente, senão o cheiro pode ser horrível, tá? Mas eu gostaria que você hoje levasse uma dose de incentivo para você começar a vomitar e as porcarias que você tem aí dentro. Talvez você precise de um terapeuta, talvez você precise de um amigo íntimo que aguente o cheiro da sua... como é que eu posso colocar? A sua diarreia existencial. Nem todo mundo aguenta. Fede. Mas você precisará provavelmente de alguém que seja seu auxílio, além de Deus, mas também com Deus. Para que você tenha esse momento... como é que é a palavra técnica para diarreia? Diarreia. Anota essa, é cultura. Piriri. O seu piriri existencial ou espiritual. Beleza? Então, vamos pro... Já que você já está se sentindo um lixo hoje, vamos ver então. Vamos chegar onde eu quero estacionar hoje. Tá bom? Parte do nosso problema com atitudes é um problema sistêmico. Você não nasceu
isolado, você não nasceu numa bolha. Alguns crentes tentam criar os filhos numa bolha, mas mesmo eles não conseguem, porque ninguém nasce numa bolha. Né? Alguns cristãos bem intencionados tentam criar seus filhos numa bolha, mas você nasceu no mundo. Sim, você é do mundo, você sabia disso? Então fala para o crente do seu lado, você é do mundo. Você é do mundo. Isso, você é do mundo. Cai na real, você não é um extraterrestre. Você está totalmente aberto a todas as influências que estão ao seu redor. Você recebe a influência de muita gente. Você recebe a influência... Não, pastor, eu só ouço pastores. Até deles você recebe influência. E algumas delas tóxicas. Você recebe influência da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua bisavó. Você recebe influências. E por isso, para começar a tratar a desintoxicação de atitude, eu gostaria que a gente fosse até Paulo, que eu acho que seria um bom terapeuta hoje em dia. Ele tratava muito de gente. E no livro de Romanos, no capítulo 12, ele diz uma coisa muito interessante. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu sei que todas as vezes que normalmente num contexto eclesiástico, num contexto de igreja espiritual, a gente lê isso, a gente aplica isso à nossa vida espiritual. Não, eu não vou me amoldar ao mundo, eu vou ser moralmente correto e eu vou renovar a minha mente. E assim, espiritualmente, eu estarei bem. É tipo um faquir. Você sabe o que é um faquir? Sabe? Quem sabe o que é um faquir? Levanta a mão bem alto. Eu fico com medo já de falar. Já da Sila sabe. Faquir são gurus hindus. E eles meio que se isolam do mundo, né? Isolados do mundo, eles ficam horas, alguns dizem dias, em certas posições de meditação, né? Ou deitados em camas de prego. Lembra aquela coisa de cama de prego do hinduísmo lá da Índia? Isso é faquir que faz isso, tá bom? Então, o que eu quero dizer é que o que eu estou propondo hoje não é que você se transforme num faquir cristão, ou seja lá a sua religião, mas que você comece a olhar para a vida não com gavetas e com caixas e todas separadas, não, é uma coisa só. Então quando Paulo fala que não se amoldem ao padrão desse mundo, ele não está falando que você deve ter um padrão espiritual diferente. Então não, eu não vou ser pontinho, eu vou ser cristão, eu vou ser batista, eu vou ser presbiteriano, eu vou ser seja lá o que você é. Não. O que ele está falando é que existe um padrão do mundo. Existe um pacote que você recebe todos os dias de como você procede no mundo em que você vive. E o que Paulo está falando é que não se deixe moldar por isso. Tipo, qual é o padrão geral da nossa sociedade ocidental, capitalista, pós-protestante? Para dinheiro. Faça tudo o que puder para ganhá-lo. Não é isso? Sim. Vocês concordam comigo? Sim. Qual é o padrão dessa sociedade para com objetos ou material e pessoas? Use pessoas e ame coisas. Não é esse o padrão? Não é o padrão das propagandas? Assim, eu nunca vi uma propaganda, nunca. Se tiver alguma, me manda. Se tem publicitário aqui hoje, por favor, me mande depois. Eu amo ver propaganda. Propagandas mostrando uma pessoa e dizendo seria melhor que nós fôssemos assim. Ou alguém tirando Criança Esperança, né? Mas não, Criança Esperança é tipo, cara, ajuda aí, vai. Aí coloca aquela musiquinha insuportável, Sandy Júnior, uma vez por ano tem que cantar, pedindo para que você dê 0800 para doar tanto, não sei.
Mas, tirando isso, não, para que pessoas? Não, compre, absorva, use, abuse, use seu cartão de crédito, porque existem coisas que o dinheiro compra. Marketing, e eu estou falando só de uma área, mas existe um padrão do mundo, existe um padrão aqui em Manaus de como se dirige. Não se amolde ao padrão desse mundo. Depois das 6 horas, ligue o farol completo, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Você sabe qual é o farol completo? Ou você já está tão moldado que você não tem a mínima ideia do que eu estou falando? Vai trocar de faixa, liga a seta. Para isso que serve a seta. Então, existe um padrão, mas de outras coisas também existe um padrão. Qual é o padrão para relacionamentos no mundo? No mundo todo, na sociedade que você está inserido, até dentro da igreja. Sabe qual é o padrão para relacionamentos? Eu permaneço neles enquanto eles me servirem bem. Relacionamento difícil? Não dá. Sabe qual é o padrão da nossa sociedade de como tratamos pessoas difíceis? Nós descartamos. Porque pessoas difíceis demandam energia e recursos. Então, como ponto número 1, para que você jogue fora atitudes tóxicas, busque uma contracultura. Mas uma contracultura num pacotão. Gente, olha para mim. Eu não estou falando que você espiritualmente tem que mudar o que você é. Também. Mas se você só mudar espiritualmente, eu espero que você morra, porque você só vai caber no céu se você mudar só espiritualmente. Porque é no céu, pelo menos nesse céu que pintam, que vai ter só espírito, sabe? Alma. E a sua alma vai ser branquinha, linda, toda limpinha. Mas o resto tudo vai ser podre. Então, não muda só espiritualmente, não. Porque ninguém muda espiritualmente sozinho, só espiritualmente. Não. Mude por completo, não se amolde por completo. Como que se faz isso? Pela renovação da sua mente. Você já ouviu aquela expressão, você é o que você come? Não. Você já experimentou isso? Quantos aqui são adeptos a uma vida de fitness? Levanta alto, eu quero ver você. Pouca gente, né? 3 em 3 meses você é. Cara, você é o meu ídolo, cara. Quando eu chegar nesse ponto, eu tô bem. Tá bom? Mas o grande problema da nossa mente do século XXI pós-moderna é que tantas vezes nós nos importamos com o que nós ingerimos fisicamente, mas nós não temos padrão algum para o que nós ingerimos existencialmente. Assim, você deixa de comer uma fatia de pizza por causa do colesterol e por causa dos carboidratos e das calorias que estão lá, mas você não controla o que você aceita como verdade. Porque você absorve qualquer coisa que a ciência, ou que algum psicólogo, ou que algum guru seu falou. Então você para de comer pizza, que pode te matar daqui a 30 anos, ou pode fazer você ficar com uma barriguinha legal como a minha, mas você não filtra o que você absorve existencialmente. Quando eu falo existencialmente, eu falo tudo que não é material. Porque nós estamos tão fixos no material da vida que nós esquecemos todo o resto. Psicologicamente, muitas vezes você está completamente um traste, mas você está bem fisicamente. Você só come coisas daquele mercado natural. Você só come orgânico, porque você não quer ter nenhum tóxico. Mas você absorve toxinas existenciais todos os dias. E deixa eu abrir um outro parêntese aqui. Eu não tenho nada contra a cultura. Nada. Sabe, o Rock in Rio tem muita coisa boa. Tem. Existem 2 tipos de música. Você sabe quais são? Música do mundo e música evangélica. Não.
Existem dois tipos de música. Música boa e música ruim. E música gospel tem muita música na segunda categoria. Assim como música do mundo. Também tem muita música do mundo na segunda categoria. Mas existe música boa e música ruim. Você sabe que existe filme bom e filme ruim? Existe. Os filmes que falam de Deus são muito bons. Cri. Não, existem filmes que podem elevar quem você é. Que podem, deixa eu falar evangeliquez agora, que podem glorificar a Deus. Sim. E existem filmes que não acrescentam você em absolutamente nada. Eu posso ser bem específico? Serei bem específico. Eu normalmente não cito filmes específicos, mas há 2 anos atrás, acho que foi 2 anos, 2 ou 3 anos, lançou um filme a respeito, eu sei qual é o nome do filme, um filme a respeito de uma prostituta brasileira, uma garota de programa brasileira. É esse aí, lançou o Fistinho. E foi aclamado pela crítica. Assim, sério mesmo. Sério. Qual parte da vida de uma moça não, porque moça, prostituta moça. Qual parte da vida de uma prostituta que se expôs naquele filme? Olha que eu ainda não vi o filme. Eu só vi trailers do filme. Não é porque eu sou puritano, não. É porque eu ainda não tive a oportunidade e naquele filme eu achei que, a vida de uma prostituta não sei se vai me ajudar muito para absolutamente nada. Que parte da vida de uma prostituta você não sabia e foi... Cara, esse filme me construiu. Sabe, eu lucrei existencialmente com esse filme, porque agora eu sei mais detalhes da vida de uma prostituta. Não, Winston, eu sou sociólogo, eu analiso as questões sociais da sociedade moderna, eu precisei ver o filme para analisar os relacionamentos de prostituição, cafetões e prostitutas, travestis e esse grupo. Beleza, para você que está analisando um gueto, beleza, legal, para você ajudou. Mas eu garanto que para você que foi no cinema e pagou R$7 na promoção para assistir, não construiu. Mas você assistiu. Você pegou tóxico e colocou. E não colocou nem engoliu rápido. Não, você colocou debaixo da língua. Só para absorver lentamente. E nós vamos colocando vários acessos intravenosos existenciais em nossa vida, como esses. E vagarosamente aquela gotinha de toxina vai entrando, bem devagarinho. E o resultado é mais ou menos quando você ferve um sapo. Você já fez essa experiência? Eu também não, mas eu sempre leio, algum dia ainda vou fazer. Você pega um sapo, dizem, né? Dizem. Você pega um sapo com a água do igarapé, na mesma temperatura que ele está acostumado. Você leva ao fogão. E você vai aumentando a temperatura do fogão, do fogo. E a água vai aumentando de temperatura e vagarosamente aquela água vai começando a ficar gostosa. Tipo o seu banho. Ele vai se sentindo confortável, afinal de contas, ele não controla a sua própria temperatura. E assim, quando a temperatura vai aumentando, ele também vai aumentando de temperatura, e ele não sente quando provavelmente entra em coma sapal, porque a temperatura passou do nível que o corpo dele aguenta. E sabe o que acontece? Morreu. Morre. E assim nós fazemos com as toxinas que o mundo nos dá. O mundo que nos cerca. A gente fica lá com a infusão nas nossas veias, vagarosamente nos intoxicando. E nós ficamos naquele negócio. Cara, será que isso é ruim ou será que é bom? Aí chega a gente para falar comigo, né? Que quando a gente está com alguma dúvida assim, existencial, a gente procura ou pastor.
Sabe por quê? Porque é mais barato do que o psicólogo. Porque se o psicólogo fosse tão barato quanto o pastor, sabe quanto é que o pastor cobra? Nada. E o psicólogo cobra 100, né? 150, 200, 250, 350. Eu acho que está mais ou menos por aí. Aí, não vou falar com ele, vou falar com o pastor. Aí chega o pastor e fala assim, olha, aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso na minha vida, isso. E cara, minha vida tá uma droga agora, eu não sei porquê. Será que eu fiz alguma coisa errada? E às vezes eu tô lá do outro lado e eu fico só... Eu começo por onde? Será que eu começo pelo relacionamento? Eu começo pelo vício? Ou começo pelas escolhas diárias que ele faz? Toxinas, lentamente, nos moldando a algo que nós não precisamos ser. Como que a gente muda? Nós precisamos instalar filtros existenciais. Olha o que Provérbios diz. Dizem que foi Salomão que escreveu. Dizem mesmo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde a sua mente. Winston, mas eu vou ser quadrado. Não, cara, sabe qual é a minha banda predileta? Mas a minha banda predileta é YouTube. Eu não sou chegado a evangeliquez. Eu não estou falando, a gente vai ouvir música de crente agora, eu só vou... Não. Filtre tudo. Filtre. E sabe qual é o filtro? Aí eu não tenho para onde fugir. Filtro precisa ser, sim, o nosso manual. Eu sei que isso pode ser politicamente incorreto, pode não ser tão gostoso quanto você imaginaria. Mas você vai ter que escolher o filtro em algum lugar. O filtro existencial você vai ter que escolher em algum lugar. Talvez você se amarre em alguma outra filosofia de vida. Testa. Instala aquele filtro e começa a filtrar tudo da sua vida pelo aquele filtro que você escolher. Mas eu garanto por experiência própria, quando eu começo a filtrar a vida, as influências da minha vida, através do filtro que é o nosso manual, a Bíblia, aqui na comunidade a gente chama a Bíblia de manual. E eu começo a filtrar até as minhas palavras, as minhas atitudes e todas as coisas através desse filtro. As coisas começam a ter padrões diferentes na minha vida. Tipo, olha o que Paulo fala aos de Filipos. A Filipe era uma cidade na Grécia, tá? Ele fala assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou algo digno de louvor, pense nessas coisas. Aí vão chegar os palhaços existenciais e vão dizer, mas Winston, vamos pensar num paradoxo filosófico em que o seu filho está morrendo de um lado e está vindo um ônibus cheio de crianças e você precisa escolher quem você vai salvar. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Nenhum. Você tem filho? Não. Isso não vai acontecer até você ter um filho. Então você não precisa se preocupar com esse paradoxo. Esses paradoxos existenciais que os filósofos colocam pra gente são isso. Paradoxos filosóficos. Feitos para dar nó na cabeça de incautos, mas que normalmente não tem nenhuma aplicabilidade real na vida que você vive. Assim, você não é super-homem. Sabe o que é que vai acontecer se você puder salvar seu filho e estiver vindo um ônibus que vai ter um grave acidente com 32 crianças e você, meu filho, ou as 32 crianças, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar seu filho porque você não tem poder de parar um ônibus. Mas eu vou ficar com peso na consciência. Vai para o psicólogo depois. O pastor é mais barato. Mas ele não vai consertar seu problema, porque o psicólogo talvez ajude. Mas você está vendo? Esses padrões de coisas, esses filtros, vocês vieram instalado default. Original de fábrica. De alguma forma, quando você nasce, na cultura em que você é inserido,
você vai desenvolvendo padrões de verdade, nobreza, correção, pureza, amabilidade e coisas de boa fama, excelentes e dignas. Mesmo que você escolha só o padrão ético que você cresceu, você já tem um Senhor filtro. Não tem? Você não precisa ir para centros de elevação espiritual para descobrir o que é nobre. Não, você olha para o que está acontecendo no mensalão e mesmo que você não saiba nada, você diz, tem alguma coisa errada aí, cara. Quando as propostas indignas chegam na sua empresa, você pensa duas vezes. Você pensa, até para fazer o errado você pensa duas vezes. Você é casado? Levanta a mão se você for casado. Levanta as duas mãos. Cara, que orgulho, parabéns, você é casado. Tá bom? Quando passa aquela menina gostosa e você pensa em fazer algo e começa a dar o passo para fazer, você pode enganar quem você quiser, mas você pensa na sua esposa. Eu não estou falando que você pensa nela fazendo outra coisa com outra. Não, não. O que eu estou falando é que você pensa e cogita se aquilo está certo ou errado. Só que sabe qual é o problema? Muitas vezes nós estamos com tanta infusão de toxina nas nossas veias que nós começamos a ter lampejos de nobreza, verdade, correção, pureza. E aí, tudo aquilo que nos molda começa a falar mais alto. E a gente, não, essa é besteira da minha cabeça, não tem nada de errado não. Vai, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha aí, acabou. Na magra também. O problema é que, amoldados ao mundo, a sociedade, fica difícil se nós não arrancarmos esses acessos intravenosos espirituais e começarmos a filtrar as coisas pelo que é verdadeiro, pelo que é puro, pelo que é bom, até mesmo socialmente, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Porque você vai continuar simplesmente reproduzindo vícios e padrões e atitudes tóxicas, e vai existir inclusive uma coisa chamada maldição hereditária. Já ouviu falar nisso em igreja? Que o seu pecado passa para o seu filho. Ainda bem que você não tem filho, cara. A pessoa se tivesse, os seus pecados iam para o seu filho, cara. Não, para com isso. Assim, até mesmo em Jeremias fala que não, os pais vão comer uvas e os filhos não vão ficar com o dente travoso. Não, seu pecado é seu. Diga para o seu filho, filho, meu pecado é meu, não é seu, então não faz o que eu estou fazendo. Não funciona, você acabou de ver o que é maldição hereditária. Você tem atitudes tóxicas. E sabe o que você faz com o seu filho? Você começa a viciá-lo nas mesmas atitudes que você tem. Eu vejo isso nos meus. Eu tenho 3, estou indo para o quarto. Às vezes dá vontade de parar. Sabe por quê? Não, fazer filho é bom. Exatamente. Mas o grande problema é que eles passam a ter atitudes como as minhas. E aí eu vejo neles como por espelho que, cara, eu sou assim, eu não acredito, olha o idiota que eu sou. Cara, você tem que ver o Rafinha estressado. É o Winston de pai e mãe. Ele trava os braços, fecha a cara, vai pro canto e não tem quem tire. Eu fico pensando como que ele pegou aquilo, se eu nunca falei nada a respeito. Nunca na minha vida eu disse pra ele fazer aquilo. Eu brigo com ele, e na cabecinha dele eu fico imaginando, o que está acontecendo? Ele diz para eu parar, mas ele faz. E aí você vem e fala, pastor, eu estou com um problema espiritual, o quê? O meu filho está começando a falar palavrão. Deve ter briga da escola. Só pode ser. Influência maligna da escola. Não. Influência demoníaca sua. Ou então, o pai, e normalmente são os homens que fazem isso, começam a atrair a esposa. Ninguém sabe. Ninguém. Pai ausente, vive trabalhando, chega tarde em casa e diz, é que eu tive uma reunião, 10 horas da noite reunião, a empresa fechou 6. Passa o fim de semana viajando, vai para reunião da empresa nos hotéis, né? A empresa gosta de fazer, Mary Kay também faz reunião em hotel.
Faz? Dá ideia, amor. Tem gente que viaja muito. Viaja muito? Mas eu vou dar ideia sim. Começa a encher o saco do seu marido, que ele saiba onde ele está. Aí o cara fica totalmente ausente da família, achando que está todo mundo só levando com a barriga, está tudo bem. E aí, quando o filho começa a namorar, ele pega uma, pega duas, pega três, pega quatro, casa, continua pegando uma, duas, três, quatro, aí o filho, pai, filho, com filhos dois de igreja, né? Porque essas coisas não acontecem na igreja. Acontece sim, acontece igual, exatamente igual. A estatística diz, a infidelidade dentro da igreja e fora da igreja é exatamente a mesma. Na verdade, é 0,1 ponto percentual maior dentro da igreja. Então, se você é um crentão, saiba que você também está no mesmo jogo do mundo todo. Eu não sou do mundo, não, você está no mundo, tá bom? Aí o pai senta com o filho e fala, filho, isso dá errado, cara. Você é casado com a menina, tá vendo que a sua esposa é bonita? Para que você está traindo sua esposa? Aí eu queria que o filho tivesse a coragem de virar para o pai. Meu pai, aprendi contigo. Eu aprendi contigo porque quando eu tinha 6 anos de idade, o senhor passava todos os fins de semana fora de casa. E a mamãe passava o final de semana chorando. Até que um dia ela não aguentou mais, ela falou que ia parar de chorar. E disse que nunca mais ela ia chorar por mim. Aí a menininha, com 15 anos, 12, começa a colocar batom, começa a colocar roupinhas menores, começa a sair com caras. Aí um cara pega, 2 caras pegam, 3 caras pegam. E o pai começa a achar um negócio esquisito. Toda noite é um cara diferente vindo pegar a menina. Aí senta com a menina do lado. Que é isso, minha filha? Você parece um menino garoto de programa? Eu queria que ela tivesse coragem de virar para o pai e dizer, eu aprendi com o senhor. Porque em vez de o senhor estar aqui mostrando para nós como um homem deveria tratar a esposa, eu aprendi na rua como um homem usa uma mulher. Você está vendo as consequências de uma atitude tóxica? Enquanto o nosso manual diz que nós precisamos tratar o nosso pensamento, começa com o coração, começa de dentro para fora. Não adianta mudar o seu output, a coisa externa, antes de mudar o que está dentro. É por isso que depois de Paulo falar como deveria ser o filtro, ele diz que nós devemos praticar essas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Colocar em prática. Eu sei que eu posso cometer um grave erro aqui, eu estou terminando, eu sei que eu estou me delongando hoje, quando é para bater eu gosto. Quantos de vocês se consideram cristãos? Levante a mão e aguarde contagem. Não, brincadeira, só levanta a mão. Vocês se consideram cristãos? Tudo com medo. Não, levanta alto, eu quero saber quem se considera cristão. Beleza, a maioria, a grande maioria. Beleza. Se você não se considera cristão, cara, relaxa e vê o povo tremer agora. Tá, aquela... Você vai sentir aqueles... Sabe, pré-batida. Você enche a boca para dizer que você é cristão, mas você não pratica vírgula. E você tem atitudes como qualquer pessoa. Eu não quero colocar um peso sobre você, não. O que eu quero é ajudar você a ver o verdadeiro peso que as decisões da vida e as suas atitudes têm para você mesmo ou para você mesma. Talvez você diga, eu não consigo. Essas atitudes me acompanham desde que eu me entendo por gente. Eu tenho uma atitude derrotista. Eu tenho uma atitude compulsiva. Eu tenho uma atitude de sempre olhar as pessoas abaixo de mim. Todas essas coisas, atitudes tóxicas. Eu tenho uma atitude mentirosa. E talvez você continue afirmando, Winston, eu já tentei mudar, não dá, eu não consigo mudar.
Nós já vimos duas coisas. Focalize em pensamentos. Não é pensar positivo não, mas é bem próximo disso. Filtre os seus pensamentos com o que Paulo disse. Verdadeiro, bom, nobre. Você vai jogar fora muita coisa. Pratique as coisas que você crê são boas. Comece como obrigação e disciplina. E logo disciplinas se tornam virtudes. Você ouviu o que eu falei? Comece como disciplina. Se fosse aqui um psicólogo de terapia cognitivo-comportamental, você abriria os ouvidos e falaria, cara, eu vou aprender como eu posso viver. Né? Ele vai me dar uma tarefinha, eu vou viver direitinho. Sabe o que é que o cara vai falar para você, se você for num terapeuta cognitivo-comportamental e você não tiver nenhuma patologia psicológica? Ele vai te ensinar como ter disciplinas. Eu vou viver assim. Eu vou começar a viver assim porque é o certo. Eu vou começar a dizer não. Então na empresa, quando me propuserem coisas corruptas, eu vou dizer não. Na primeira vez vai ser como a sua alma dizendo não. Cara, não dá. Depois de um tempo passa a ser uma virtude dizer não. Hoje, na maioria das vezes, às vezes eu erro ainda, mas na maioria das vezes, para mim, a coisa mais fácil é dizer não, mas eu tive que aprender. Vou citar um exemplo da minha vida para introduzir outras duas coisas que você precisa fazer para se livrar de porcaria, de atitude tóxica. Há anos, décadas, pelo menos desde que casei, não tem nada a ver com a Alessandra, eu acho que eu comecei a ver essa minha atitude quando eu casei. Quando você começa a ficar próximo de alguém, parece um espelho. Cara, cuidado se você está pensando em casar. É como viver com um espelho. Toda hora que você passa, você olha de novo. E eu sempre tive uma atitude negativista. Coisa ruim, crítico, sabe? Vai com obsessivo compulsivo. Toda hora criticando. Rômulo, não está reto. Poxa, o meu trabalho, eu estou sendo sugado e não me pagam o que eu preciso. O meu sogro. Eu morei nos Estados Unidos 4 anos reclamando. Nos Estados Unidos. Reclamando do apartamento. De graça que eu morava. Praticamente de graça. Comprava um computador, daqui a 2 semanas o computador também não prestava mais. Sempre reclamando. Décadas, anos e tudo mais. Eu sabia disso. Atitude tóxica. Até que nos Estados Unidos nós nos aproximamos muito de um amigo nosso, eu não vou dizer o nome. Mas um amigo nosso que era mais negativo que eu. Aí os meus olhos se abriram. E chegou um dia que eu cheguei com a Alessandra e falei, amor, a gente tem que se afastar desse cara. Porque ele está me influenciando. Eu não consigo mais, eu não aguento mais os Estados Unidos. Coisa horrível morar aqui. Você mora em Manaus, pensa bem. E a gente se afastou do cara. Aí essa semana, eu tomei um café com um casal amigo meu, Paulo e Andresa. Estão até aqui. Dá tchauzinho aí. Paulo e Andresa, eu tomei um café com eles. E o Paulo é um cara que desde pequeno me dá porrada. Não, brincadeira. Ele é um cara que, por amizade, ele é um dos caras que tem autorização de enfiar o dedo no meu olho. Sabe? Às vezes você tem aquelas pessoas que têm autorização sua para enfiar o dedo no seu olho quando você está com algum problema. O Paulo é um desses caras. E a gente conversou e tal, não sei o quê. O Paulo começou a falar como ele também está gostando da CV e que ele deseja ficar. Então logo, não tem como voltar atrás. Né? Pensando em ficar e tal, não sei o quê, blá blá blá. Conversa vai, conversa vem, a gente foi, voltou e tal. 1h30 de conversa e tal. Beleza, então vamos levantar ele. Winston, eu preciso falar uma coisa. Eu falei, eu tenho que abrir a loja. Né, que a Alessandra está grávida e tal, estou abrindo a loja do pai dela. Eu trabalhei com meu sogro 3 anos. Sempre reclamei. Do meu sogro, da loja, de como as coisas são administradas, de como as coisas não são administradas, de como às vezes é injusto o que ele faz, o que ele trata e tal, não sei o que, blá 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 blá. Aí, de novo, dizendo, eu vou ter que abrir a loja. Cara, eu não suporto essa loja. Aí o Paulo, Winston, uma parte, por favor.
Fala, pô. Você já notou que você pode estar simplesmente murmurando com Deus te dando uma bênção para te auxiliar no teu sustento da tua família, e você continua reclamando de algo que Deus te dá todos os dias, sem você nem merecer? Cara, mas é a verdade. Nós precisamos de pessoas que sejam reais conosco, como um espelho. A Bíblia é um espelho para nós, o manual é. Mas nós precisamos de pessoas. É por isso que Provérbios diz o seguinte: aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia de sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Sabe o que é que eu fiquei mais depois da sexta-feira? Sexta ou quinta? Sexta-feira que eu sentei com Paulo. E ele enfiou o dedo no meu olho e disse que eu precisava ouvir, com todo amor, mas com toda a verdade. Graça e verdade no mesmo lugar. Eu fui mais sábio. E desde então eu estou refletindo de como Deus tem me abençoado e abençoado a minha família através do meu sogro. E quem sou eu para reclamar? 35 anos para isso acontecer. 1 João 1,9. 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí criou-se uma cultura cristã dentro das igrejas de que eu vou confessar a Deus. Hoje em dia, nem na igreja católica você vê mais tanto confessionário. Né? Não tem. Mas sabe o que é que diz Tiago? Grava isso. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. O que é para fazer para ser curado? É para orar uns pelos outros, Winston. Não. Confessem uns aos outros. Vai juntinho com ter uma pessoa que tem autorização sua de dizer: Chiquinho, está errado. Betão, a sua atitude está podre. Nós precisamos uns dos outros, porque de alguma forma é assim que Deus planejou desde o início, para que nós fôssemos moldados à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo, que é o ápice da humanidade. É isso. Assim, desde o Antigo Testamento e na nossa cultura também, é como se Deus estivesse literalmente fazendo vasos, e esses vasos, enquanto Ele faz, tem várias porcarias dentro, várias impurezas e coisas assim, e partes dessas são atitudes também completamente tóxicas. E sabe como Ele tira? Ele tira de várias formas. Ele tira você mesmo por lampejos, insights existenciais e uau, vi isso, eu tenho que mudar. Essa minha atitude é podre, como eu tive lá nos Estados Unidos, do lado do meu amigo pior que eu, bom espelho para mim. Cara, eu preciso mudar, o cara é muito negativo. Eu tenho que me afastar dele. Glória a Deus. A gente vai falar no final, lá no finalzinho, no terceiro domingo. Relacionamentos tóxicos, se afaste de certas pessoas. Eu me afastei, decisão própria. Lampejo existencial. Lampejo espiritual. Talvez Deus tenha falado no meu ouvidinho: Winston, se afasta dele. Aí eu ouvi, eu me separei. A outra forma é Deus mesmo, através da sua palavra. Filtre. Não deixe entrar tanta porcaria. Desligue. Eu já falei para você, minha senhora, casada com meu senhor, bloqueia Multishow. Mas tem um show legal passando, o Rock in Rio tá passando lá. Aí você, com senha, pro seu marido não ter a senha, coloca a senha e vocês assistem o Rock in Rio. Beleza, assiste Metallica, legal. Mas bloqueia. Sabe por quê? Porque depois da meia-noite, Multishow não presta, cara. GNT também não. Você já checou a assinatura da NET?
para ver o que é que você assina. E tem tanta coisa na net que você não precisa, cara. Então tem como filtrar essas coisas, mas além de você mesmo, além de Deus, sabe o que é que Deus colocou do seu lado que pode ser um grande apoio de vida? Pessoas que podem moldar você, como Paulo e Andresa me moldam já há anos. Às vezes é um saco, porque às vezes eles mostram coisa que eu não quero ver. Vocês conhecem a Sara e o Maguinho? Eles são outros que têm autorização também de colocar dedo em ferida. E cara, tem horas que a Sara e o Maguinho falam coisa pra mim que eu... Mas é assim que Deus nos molda. Você quer se livrar de atitudes tóxicas? Comece a deixar que a infusão da palavra de Deus entre na sua vida. Você já fez chá? Já? Já fez chá? Sabe aquele saquinho sachê de chá? Você coloca na água quente e aí você começa a ver, tipo, aquela tinta de chá saindo, não é? Uma coisa linda. E se você tirar rápido e beber, é insuportável. Porque é quase que uma água com gosto ruim, amargo. Mas se você deixa o sachê de chá lá no tempo certo, deixando que todas aquelas essências e aromas se permeiem por toda a água, você coloca um pouquinho de açúcar e tem gente que serve sem açúcar. Da mesma forma, o que eu estou propondo é, com as atitudes que são tóxicas, se livre, vomite várias delas, confesse a outros, confesse a Deus, faça catarses, vomite, jogue fora. Mas além disso, permita que a palavra de Deus, o nosso manual, a Bíblia, como um sachê de chá, deixe que o aroma dele faça parte da sua vida. E aí também, como aliado a isso, chame pessoas para a sua vida para começarem a indicar, cara, essa tua atitude é uma podridão. Não aguento mais estar do seu lado desse jeito. Esposas, vocês não são essa pessoa. Não, vocês não podem ser maridos, vocês não são essa pessoa. Você pode acabar o seu casamento se você começar a fazer isso. Mas encontre um amigo que você confia, um cara sábio, para que você cresça com ele. Porque eu tenho quase certeza que você deseja uma vida melhor. Não foi Thales Roberto que escreveu, ele escreve pouca coisa. Algumas coisas que ele escreve são boas. Mas tem um hino clássico, né? Hoje em dia já é hino, na época que eu cresci na igreja era corino. E era cantado de uma forma que o povo chorava e balançava de um lado para o outro. Dizia mais ou menos assim, eu quero ser um vaso novo, como um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. E sabe que a nossa vida é muito parecida com vasos mesmo? E quando você chega na mesa do oleiro, e ele começa a fazer com barro, é uma experiência inigualável, porque ele faz do barro o que ele quer. Depois coloca no forno e aquilo passa a ser a obra-prima dele. Eu creio que Deus está no serviço de nos moldar para nos tornar a melhor versão de cada um de nós que nós podemos ser. O que Ele criou, na verdade, sem essas toxinas. Então eu gostaria de propor você que nessas próximas 3 semanas você permitisse que Deus começasse um trabalho na sua vida de desintoxicação. Ou, para ir mais antigo, de moldagem de vida. 3 coisinhas para essa semana. Desafios. Comece a usar filtros. Até aqueles que já vêm default em você. Tudo que é bom, tudo que é nobre. Lembra? Filipenses 4, 8 e 9. Beleza? Anota aí. Filipenses 4, 8 e 9. Use aqueles filtros. Além disso, confesse, jogue fora coisas. A Deus,
e com outras pessoas. E com essa pessoa que você confessar, que você vomitar na pessoa, sabe o que você faz? Você fala assim, cara, eu tenho um grande problema que eu não enxergo as coisas que eu mesmo sou. Então comece a me falar. Aí você faz um contrato com a pessoa. De que você não vai desaparecer quando a pessoa começar a dizer pra você como é que você é. Sabe o que vai acontecer num futuro a médio prazo? Você vai começar a ser menos tóxico nas suas atitudes. E para isso você não precisa nem assinar embaixo de alguma filosofia. Não. Mas se é seu desejo ser melhor, canta com a gente. E faz disso um desejo não somente existencial, mas também de relacionamento com Deus. Eu espero que você realmente queira ser um vaso que pode ser usado por Ele, o seu Criador.